Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. No vídeo de hoje, nós iremos retomar aqui os nossos trabalhos sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e também o assunto do momento, que é a questão da prorrogação e também a questão da vacina. Olha só, gente, esse vídeo está muito importante, sabe por quê? O Rodrigo Maia deu a sua resposta ao presidente Jair Bolsonaro no próprio programa do Datena. E eu vou colocar aqui para vocês, hoje é dia 18, esse vídeo é um vídeo atual, dia 18 de janeiro. Vou colocar aqui qual foi a resposta do Rodrigo Maia para o presidente da República. E o Rodrigo Maia fala sobre o auxílio emergencial, fala sobre a prorrogação e você vai se surpreender com o que ele vai falar sobre a questão da prorrogação neste vídeo. Você precisa ficar até o final. Que é o professor Roberto Conceição, você está no canal de Questões Sociais. Muito bem, gente, olha só, antes eu queria te fazer uma pergunta. Eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim, por favor. O que você achou dessa discussão entre, primeiro, Bolsonaro, tá, acabando com João Dória, governador aqui de São Paulo, e depois ele, olha só, também com palavras pesadas, enfrentando o Rodrigo Maia, e nós estamos vivendo um momento muito difícil, de crise, de pessoas que estão em estados aí terríveis por conta da pandemia, até mesmo a questão de Manaus e outros estados e municípios que estão sofrendo. O auxílio emergencial precisando de resposta, Bolsa Família precisando de resposta e eles se degladiando, brigando, ofendendo um ao outro nas redes sociais. O que você achou disso? Coloque aqui para mim nos comentários. Não sei se você é de São Paulo que está me assistindo, como que está a sua situação aí em São Paulo, em Minas Gerais, Bahia, coloque aqui para mim, porque realmente o que aparece na mídia, principalmente nas televisões, está muito feia a coisa, até porque nós estamos vivendo um momento que os nossos governantes deveriam se unir para resolver o problema, quando na verdade eles estão se degladiando, trocando farpas e o povo sofrendo com este momento. E o Rodrigo Maia falou forte sobre o auxílio emergencial e sobre a prorrogação do benefício. Você acha que o auxílio emergencial deve ser prorrogado pelo menos até março? Porque por incrível que pareça, tem gente que coloca aqui nos comentários que é para desistir, que não cabe mais o auxílio emergencial, que já era, vamos todo mundo trabalhar. Eu respeito, mas eu quero saber de você. O que você acha? Que deve voltar o auxílio emergencial pelo menos até março? Rodrigo Maia tem informações importantes para nós nesse vídeo. Vou soltar para você o vídeo, mas antes quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem um botão, se inscreva no canal, um botão vermelho, se inscreva no canal. Eu vou pedir também, com muito amor nas minhas palavras, faz tempo que eu não falo isso, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. A população precisa saber o que está acontecendo. Aqui embaixo o botão, compartilhe. Fique agora com o Rodrigo Maia. Olha, assista até o final para você entender o que está acontecendo e se surpreenda com as declarações que o Rodrigo Maia fez. O povo precisa saber, viu? É claro que a gente convidou o governador Dória para falar, explicar o termo facínora, convidou o Baleia, mas acho que o único que atendeu foi o Rodrigo Maia. O Dória deu no pé, pelo que eu estou vendo ali. O Rodrigo Maia está ali, ó. Acho que é por isso que o Rodrigo Maia, durante tanto tempo, é presidente da Câmara. Ele não foge de entrevista nenhuma. O Dória foi convidado para falar aqui ou não? Só para saber. Alguém me responda aí se o Dória foi convidado para falar aqui. Então pergunta para o Marcelo se o Dória foi convidado para falar. Porque o único que está aí é o Rodrigo Maia, que o Dória chama o presidente de Facínora, ele não está aí. Então eu estou convidando... se não foi, convida. Não precisa, deixa eu ouvir o Maia, então. Se não foi, está convidado o governador João Dória para explicar porque que ele chamou o presidente de Facínora e convocou esse panelaço aí e tal. Mas, presidente Rodrigo Maia, é um prazer recebê-lo. Claro que a gente ouve todos os lados aqui na Rede Bandeirantes de rádio e televisão. A nossa plataforma é de jornalismo aberto, franco, claro e de credibilidade, chefiada pelo maior jornalista do país, que é o Fernando Bitter, não é à toa, e pela nova geração, pelo Schneider. Presidente Rodrigo Maia, o objetivo dessa reunião
Qual foi? Eu não ouvi o seu discurso, eu só vi uma palavra do Dória. Foi por isso que eu liguei imediatamente para o presidente da República. Não estava marcado, não estava nada. Quando eu vi a palavra facínora, eu falei, pô, se o governador de São Paulo está chamando o presidente da República de facínora, é porque a coisa é mais grave do que a gente imagina. Então, o presidente Rodrigo Maia, de uma forma bem transparente, como é que foi essa reunião? Qual o objetivo dessa reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo? Enfim, o senhor ouviu boa parte aí da entrevista do Bolsonaro, porque eu vi que o senhor estava aqui no Preview. E o governador João Dória, se quiser falar, está convidado a falar a qualquer momento. Pois não, presidente Rodrigo Maia, é um prazer falar com o senhor. Datena, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Olha, por que vocês se reuniram aí porque eu não ouvi a entrevista, não deu para ouvir, aí no Palácio dos Bandeirantes, presidente? Não, o governador Dória deu duas entrevistas, uma sobre a questão da vacina, acredito eu, e outra com o deputado Baleia. Eu cheguei um pouco atrasado na coletiva, que eu tive uma reunião virtual, que nós viemos aqui conversar, falar sobre a Câmara dos Deputados, sobre a sucessão, que é muito importante, aliás, um trabalho que o presidente da República tem feito para o seu candidato, oferecendo recursos do orçamento que ele mesmo diz aí que não existem, né? Que o orçamento, por causa do teto de gasto, não vai ter recursos para investimento no próximo ano, né? Eu acho, Datena, que todo esse debate sobre Manaus, sobre o Covid, do meu ponto de vista, tem um erro original, que foi a negação por muitos do impacto e das consequências do Covid-19 no nosso país. Eu lembro que no início, as previsões do governo federal é que nós teríamos apenas 1.000 mortes, que nem o H1N1. Então, esse erro original de negar o impacto do Covid, vendo o que já estava acontecendo na Europa, né, e não ter uma preparação antecipada, nos levou, claro, a consequências que não foram positivas, né, apesar do esforço de todos, inclusive, claro, do governo federal. Eu estava ouvindo aqui, aproveitei a oportunidade, ouvi a coletiva do presidente da República, e é interessante como se tenta falar que o Supremo tirou a responsabilidade do presidente em relação ao seu papel constitucional, legal, que é o do coordenador do Sistema Único de Saúde. O Supremo, em nenhum momento, tirou essa atribuição do governo federal, né, de forma nenhuma. Então, eu acho que a gente tem até um vídeo aí circulando agora com as pessoas ligadas ao governo, não estou dizendo que é do presidente, mas de deputadas ligadas ao governo, fazendo um vídeo, tirando a máscara, quer dizer, no momento onde chega uma segunda onda, e uma segunda onda muito mais pesada. O vírus tem levado mais pessoas às UTIs e gerado mais mortes. Veja a desorganização do Sistema Único de Saúde, que é coordenado pelo governo federal junto com governadores e prefeitos, no caso de Manaus, né? E uma coisa que a gente precisa entender, você perguntou para o presidente sobre o auxílio emergencial, né, que ele disse de forma correta que ele foi financiado com dívida pública. Mas nós sabíamos que com o fim do auxílio e com a manutenção do crescimento do Covid-19, alguma solução para pelo menos o grupo mais vulnerável a gente deveria ter construído. Nós tentamos, viu, Datena, com a votação daquela emenda constitucional, aquela PEC emergencial, que era exatamente sem criar novas despesas dentro do orçamento primário de 1.485 trilhão, que é o que o teto de gastos autoriza para esse ano de 2021, cortar despesas para conseguir arranjar um espaço de 8, 10, 12 bilhões para conseguir, dentro da responsabilidade fiscal, ampliar o Bolsa Família para que essas famílias mais vulneráveis, que vão ficar sem nada, que já ficaram sem nada a partir de janeiro, pudessem ter alguma solução. Mas o presidente não quis votar. O senador Márcio Bittar disse, em conversas reservadas, que o presidente disse que não ia votar nenhuma dessas matérias de corte de gastos, que de fato são matérias de escolhas, né, que precisam ser feitas, né? Então, eu acho que o que falta para o Brasil é um projeto de Brasil, é planejamento. A gente sabia que a segunda onda estava voltando, a gente não se preparou. Um país como o Brasil, Datena, não ter oxigênio em Manaus, está tendo que buscar oxigênio na Venezuela, né? Um país como o nosso
ter pego de surpresa com o fechamento das fábricas da Ford, aonde decidem fechar suas fábricas no Brasil e mantê-las na Argentina, tão criticada pelo governo federal. Então, a minha impressão é que o governo não tem projeto, não tem planejamento. Se nós tivéssemos aprovado a PEC 45, a unificação dos impostos de bens e serviços, né, incluindo o CMS, o ISS, o PIS/COFINS, o IPI, nós teríamos criado um ambiente de negócio, uma melhor competitividade para o setor privado. Esse manicômio tributário foi um dos motivos que tirou a Ford do Brasil. Então, eu acho que é disso que a gente tem que falar. A gente não tem que ficar criticando o governador, essa chapa, ele de governador, um de candidato a presidente, outro de vice, debochando das pessoas, né? Ninguém aqui está disputando eleição. A gente está vendo que o número de mortos no Brasil está aumentando, né? Que essa segunda onda do vírus veio mais pesada, mais gente morrendo, e o que a gente quer são soluções. Nós queremos retomar o trabalho, mandei um documento agora para o presidente Davi, para a gente retomar a comissão, abrir a comissão representativa, para que o parlamento possa convocar o ministro da Saúde, possa convocar a Anvisa, possa discutir entre os seus pares, com a sociedade, com os governadores e prefeitos, as soluções, não apenas para Manaus, mas para todo o Estado brasileiro. Presidente Rodrigo Maia, é claro que um governador, como o governador João Dória, xingar um presidente de facínora, bandido, nós vimos que coisas impensáveis estão acontecendo por causa dessa crise da Covid no mundo. Bom, a democracia mundial, democracia de Lincoln, Jefferson, Franklin e vai daí por diante, de uma Constituição que é considerada a base democrática dos tempos modernos. De repente nós vimos o Capitólio, o Congresso invadido. Mas de repente você vê governador como o governador João Dória, do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União, chamar o presidente de bandido, de facínora, isso não abre espaço para risco institucional no Brasil? Ou o senhor acredita que as instituições estão acima disso? Nos Estados Unidos era impensável a gente ver o que nós vimos outro dia com a invasão do Congresso Nacional, do Capitólio, onde tem a Câmara e o Congresso americanos, não é? Incitados pelo presidente da República, que um governador chama o presidente da República de bandido. O senhor sempre foi uma pessoa dura, porém terna. O senhor nunca avançou os limites. O senhor pode não concordar com o presidente da República, eu nunca vi você chamar o presidente da República de bandido. O senhor não acha que o governador de São Paulo avançou o sinal e que isso não é bom para ninguém no Brasil? Olha, Datena, eu não vi a coletiva do governador Dória, eu não gosto de me manifestar sem o conhecimento de toda a coletiva, né? Eu entendo a indignação do governador Dória, vendo o que acontece em Manaus, a desorganização, que é responsabilidade também do governo federal, e nenhuma questão política, mas porque quem coordena o SUS é o governo federal. Né? Eu vi só uma parte onde ele diz que tem 60 crianças em UTI que precisam ser transferidas, senão vão perder as vidas por falta de oxigênio. Então, talvez essa indignação tenha levado o governador, que sempre também é uma pessoa que não usa de palavras fora do tom, talvez tenha sido isso. Eu mesmo, Datena, não sei se você lembra, no meio da pandemia, que o presidente entrou numa TV ao vivo, uma TV fechada ao vivo, e me agrediu verbalmente de forma inacreditável, que eu tive que parar, respirar, refletir, falar o que faz um presidente da República agredir o presidente da Câmara da forma, ou qualquer cidadão brasileiro, da forma como o presidente fez comigo. Então, essas questões, elas acontecem, né? Podem acontecer, mas o mais importante é que eu falei, falta projeto de Brasil, falta planejamento para a crise. Quando ele fala, são só 2 milhões de vacinas que virão da Índia, são 200 milhões de brasileiros, mas o grupo de risco não são 200 milhões de brasileiros. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, o grupo de risco são 1,5 milhão de cariocas. Então, o que eu estou dizendo é que a gente não pode tratar uma vida com esse desprezo. Tipo, 2 milhões não resolve nada. Resolve, 2 milhões lá, mais 10 milhões aqui, mais a produção do Butantan, da Fiocruz, vai resolvendo e vai salvando vidas. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo em conjunto, né? Eu acho que a gente tem que deixar as brigas políticas para outro momento, né? Eu acho que a gente deve deixar claro, sem nenhum tipo de agressão, é responsabilidade sim do governo federal a coordenação do Sistema Único de Saúde. É responsabilidade do governo federal organizar a questão da vacinação, que foi negada durante muito tempo
por parte do entorno do presidente e até agora é negada. Nós sabemos que nós só temos um caminho, que é a vacinação, do meu ponto de vista, e nós temos que trabalhar em conjunto para que a Anvisa decida rápido. Não temos vacina nenhuma até para que a gente já possa começar a vacinar a população E brasileira. não vai depender só da Anvisa, não temos vacina nenhuma, só tem a Coronavac, que é muito pouco para o Brasil. E eu acho que o senhor está certo, esse negócio de brigar politicamente agora não interessa, o que interessa é o povo brasileiro, é vacina. A gente só tem a Coronavac aqui no Brasil, a de Oxford nem chegou, e eu não sei o que nós vamos fazer, porque a tendência é piorar, porque o vírus que possivelmente é responsável pelo número de casos de Manaus, que é a variante brasileira, já está no Brasil inteiro, você não tem a dúvida disso. O senhor tem mais alguma coisa a completar, presidente? Só para encerrar, agradecer a oportunidade, dizer ao presidente da República que, mesmo quando ele debocha, quando ele agride, quando ele menospreza os outros, que ele pode ter certeza que a instituição Presidência da República terá sempre o meu respeito, como presidente da Câmara, como deputado e como cidadão brasileiro. E que eu espero que a gente consiga resolver a vacina. Outro dia, o presidente de um grande laboratório que tem a vacina, que não chegou no Brasil ainda, disse que mandou e-mail para o Ministério da Saúde várias semanas sem resposta, né? É disso que nós estamos falando, um certo descaso, do meu ponto de vista, por não acreditar na vacina, de muitos no entorno do presidente. Então a gente tem que parar de conflito, o governo não tem que levar nem o presidente crítica para o lado pessoal, as críticas são sempre para contribuir. E eu, como cidadão, como deputado, como presidente da Câmara até 1º de fevereiro, eu quero ajudar, quero colaborar, por isso que eu acho que o parlamento deveria estar funcionando, debatendo e construindo as soluções, como os construímos na pandemia. As melhores soluções construídas para o enfrentamento da pandemia foram construídas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Presidente, foi um prazer falar com o senhor. A sua palavra veio num momento muito bom, porque o Brasil precisa de calma e não precisa de distensão no momento que talvez a gente esteja só começando a ver o princípio de um filme muito ruim, não para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque as pessoas estão perdendo a mão para lidar com esse vírus. E a única palavra que tem, a única esperança que tem é a vacina. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Boa tarde. Abraço grande.